Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor, aqui na Rádio RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho com as notificações, segue também nas redes sociais o @Pulso Empreendedor. E se você gosta do conteúdo, acha importante que esse conteúdo chegue em mais pessoas aí, clica na estrelinha, avalia também o nosso podcast ali no Spotify, que com certeza o programa vai chegar para mais pessoas. Compartilha, interage com a gente. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vini Chaves. A gente traz hoje aí mais um episódio aí excepcional para você, com um conteúdo muito relevante, que é sobre o poder que tem o pensamento positivo e como que isso influencia para você realizar grandes coisas na sua vida. É um programa que pode parecer um pouco filosófico, mas ele tem muita técnica, tem muita ciência também. A gente traz um especialista para falar sobre o assunto aí hoje, mas antes falar sobre aquelas marcas e empresas que fazem com que tudo isso aqui seja possível. E a gente começa pela BeMind, que tem uma assessoria completa para você, que começa desde a contabilidade, faça pelos processos administrativos, eles operam de fato, e realmente eles vão fazer lá o pagamento dos boletos junto com você, vão fazer o outsourcing, né, a terceirização desses processos, e também fazem toda a parte de consultoria, gestão, para ajudar você a alavancar o seu negócio. Então chama a BeMind no WhatsApp 49999370001, segue lá no Instagram, @BeMind Soluções, tem bastante novidade, bastante conteúdo que eles postam por lá também, e escaneia o QR Code se você está assistindo a gente, para saber mais e conversar com a equipe da BeMind. Já que a gente vai falar hoje sobre mentalidade no mundo dos investimentos, não é diferente. Você precisa primeiro, entender a tua forma de pensar, os teus objetivos, olhar para dentro de você, essa questão do autoconhecimento, para que você possa traçar um plano, os objetivos com clareza e alcançar o sucesso aí nos teus investimentos. Então não é só sair lá comprando ações, investindo em renda fixa de forma aleatória, achando que tá todo mundo na renda fixa, vou também, tá todo mundo em ações, vou também. Não é por aí. Então você precisa também de uma construção, de uma mudança de mentalidade. Para isso é legal você estar junto com os especialistas. A gente tem a Nipur Finance, que apoia sempre a gente aqui no Pulso com conteúdo, com informação. Eu também sou investidor, pequeno investidor, mas estou começando, mas estou aprendendo muito com o pessoal da Nipur Finance aí. Você pode contar então com a Nipur no Instagram, no @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-99568-641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E a gente também está com a AT Plus, que conecta aí o seu negócio à internet de uma forma diferente do que você vê. Porque não conecta só com a internet, oferece também aí toda uma solução de telefonia, de soluções em cloud computing também, sobre tecnologia que você precisa para transformar o seu negócio digitalmente, e te conecta com segurança, e muito melhor do que isso também com um suporte técnico aí especializado, com pessoas te atendendo, te ajudando, te auxiliando. Então realmente quem é cliente AT Plus sabe dos diferenciais. Isso você pode levar tanto para sua empresa, mas também para sua residência. Você também pode ter AT Plus na sua casa. Então não perde mais tempo, chama a AT Plus no 49-3240-0800, ou também escaneia o QR Code e conversa com a equipe da AT Plus para levar para sua casa. E hoje a gente tem um programa muito especial, até porque é um tema que a gente já queria falar há algum tempo. Verdade. Mas são poucas pessoas que têm propriedade, como o nosso convidado de hoje, para falar então sobre mentalidade, sobre pensamento e impacto de tudo isso aí na vida do empreendedor. Quer apresentar, Vini, o nosso convidado? Claro, com certeza. A gente está aqui hoje então com o Anderson Halber. Ele é mestre em inovação e em educação pela Universidade de Lisboa, Portugal. Então o cara já estudou aí na Europa também, já tem uma vivência legal desse mercado pra gente. Ele é professor, palestrante, TEDx speaker, membro mente brilhante da Academia Crino de Neuroleitura, fundador e CEO da Crino, que é uma empresa especializada na transição da neurociência para a educação, e fundador também e CEO da iSim, uma empresa especializada em plataformas educacionais. Seja bem-vindo, Anderson. Tudo certo aí? O áudio está chegando, a gente está remoto aqui com o Anderson hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Ouvindo tudo ótimo. Bem aqui? Bom demais estar com vocês. Parabéns aí pelo trabalho, gratidão pelo convite. Vamos lá fazer a coisa acontecer. Perfeito, Anderson. Muito bacana ter você aqui. Acho que só rapidinho antes de a gente entrar no nosso bate-papo, que vai ser incrível, preciso falar aqui do pessoal que conectou a gente com o Anderson, que foi a galera lá do Entreveiro Summit, o pessoal lá do núcleo de marketing e vendas da ACIL. Então vai acontecer, se você quer se capacitar,
quer saber mais sobre marketing, sobre vendas, mas muito mais do que isso, se desenvolver, se conectar com pessoas aí que estão aí conectadas com o que há de mais novo, de as inovações melhores do mercado. Então você precisa participar aí do Entreveiro Summit, vai acontecer no dia 29 de julho, dia 29/7, vai ser lá no Centro Serra, e é a maior imersão em marketing e vendas aí da Serra Catarinense, já na 4ª edição, então cada ano vem aumentando o evento, então participar disso também vai te levar a crescer junto com esse movimento. Os ingressos estão disponíveis lá na plataforma Simpla, que você pode ir lá no Simpla e pesquisar por Entreveiro Summit 2023, ou mesmo acessar o Instagram, @EntreveroSummit, lá no Instagram, e aí na bio deles tem lá o link para você poder fazer a aquisição do seu ingresso. E o melhor é que para quem a nossa audiência aqui do Pulso, né, tem aí um cupom especial de desconto. É só você colocar o cupom PULSO, né, só PULSO, não tem mais nada, só PULSO lá na hora de você comprar o seu ingresso. Tem um carinho especial da equipe aí também para você poder ter um desconto. E o Anderson, né, que está conosco, será um dos palestrantes, então você já tem aqui um gostinho de conhecê-lo digitalmente e vai poder, quem sabe, aí ter um contato mais próximo e ouvir o Anderson de perto nesse super evento que vai acontecer. Inclusive no evento, né, o tema da palestra aí são pensamentos medíocres não realizam sonhos complexos. E já quando a gente lê, né, o tema da palestra, quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, já instiga a pensar, né, qual é o impacto do pensamento nas ações do empreendedor, na sua vida, na sua carreira. Acho que a gente podia começar explorando por aí, né, Anderson? Perfeito, perfeito, galera. Muito bom. E acompanhando o discurso de vocês e acompanhando a fala de vocês. E hoje, né, a empresa que eu tenho, que é a Crino, nós somos uma empresa especializada em neurociência, certo? Nós estudamos o cérebro humano no sentido biológico, matemático da situação, com base em estudos e dados científicos, poder conversar com vocês sobre o que é isso de fato. Então, eu não vim aqui para dar conselho ou para dar dica, eu vim aqui para entregar ciência, dados e fato. Faça o que você quiser com isso, certo? Então, pessoal, nós vamos com essa temática hoje, que a gente vai estar trabalhando também no Entreveiro Summit, e essa nossa conversa aqui hoje, é sobre a questão de nós temos muitas vezes objetivos complexos na nossa cabeça. Quero comprar uma Ferrari, quero falar um idioma, quero abrir minha empresa, quero viajar para tal lugar. E a pessoa está lá com sonhos complexos, mas no seu dia a dia, repleto de movimento medíocre. Certo? A pessoa se levanta medíocre, a pessoa cumprimenta o outro de uma forma medíocre, a pessoa manda um e-mail medíocre, a pessoa cumprimenta o frentista do posto de forma medíocre. Ser medíocre está no teu cerne. Então, meu amigo, minha amiga, você não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Então, se você tem sonhos complexos, trate de fazer movimentos complexos, certo? Porque sonhos complexos, somado com movimento medíocre, numa linha do tempo, o resultado disso chama-se frustração e insatisfação, e no futuro você vai estar terceirizando a tua incompetência, o teu insucesso para a sociedade ou a tua falta de formação, sendo que você está no lugar que você se coloca. Então, o objetivo de a gente conversar aqui é nem fazer um podcast medíocre. Certo? É a gente fazer com que a coisa aconteça e realmente ajuda. Esse podcast aqui, ele é incrível ou é um podcast medíocre? Não, esse aqui é um podcast incrível. Exatamente isso. E exatamente, eu já percebi pela organização, pelo como me tratam no background, e eu estou aqui, estou bem, estou feliz por estar com vocês. Certo? Obrigado, então legal, essa é a questão. Eu me levanto para fazer um podcast ou para fazer o podcast? Pode falar palavrão aqui? Pode, cara. Pode? Então tá bom. Nesse horário pode. Eu adoro falar um palavrão, certo? Eu adoro falar um palavrão. Cientificamente falando, ele é libertador. Então, meus amigos, a ideia é conversar sobre isso, certo? As pessoas estão muitas vezes reclamando do mundo, mas sentado com o seu bumbum no sofá assistindo o Netflix, não que não seja bom. Mas você tem que se mexer. Numa linha do tempo, nasce a síndrome dos 30 anos, a síndrome de 40, a síndrome dos 50, certo? E depois adentra todo o consultórios psiquiátricos, psicológicos, para tratar essas pessoas, certo? Que estão sofrendo de delírio de grandeza, síndrome do TIGF, FOMO, burnout e tantas outras. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso. Vamos começar a se cuidar. Eu estava atento às palavras que vocês colocam nas falas de vocês. Se eu tivesse escrito as palavras que vocês falaram até agora, desde do cumprimento até agora, e eu separasse na fala de vocês, marcasse de canetão tudo que tivesse relacionado à neurociência, certo? 80% do que vocês falaram são palavras de neurociência. Olha só que legal. Forma de pensar, pensamento, engajamento, empreendedorismo. Aí nasce aqui uma máxima, uma premissa para vocês. E quem não concordar, comenta aqui onde é que tá os vídeos, comenta nas coisas aqui, xinga a gente. Uhum. Não concordo.
bota. Não concordo, bota, xinga, certo? Pode xingar o Malek, xinga o Vinícius, eu não, xinga ele, certo? Convidado não, por favor. E uma coisa é fato, não importa o que vocês queiram, não importa o que você de qualquer lugar do planeta, ou de outro planeta que esteja nos ouvindo aqui, certo? Porque esse podcast aqui é top das galáxias, então a gente falar com os outros, das outras espécies todas, do universo todo. Então, galera, assim, não importa o que tu queira, meu amigo, minha amiga, certo? 100% do que você foi, ou pretende ser, depende do que está aqui na minha mão. Olha só como eu tenho algo poderoso aqui para vocês. Depende disso daqui, ó. O cérebro, né? Sabem o que é isso aqui? Um cérebro. Quem vai fazer esse podcast aqui ser o melhor do mundo? Ou continuar sendo o melhor do mundo? É o cérebro de vocês. Quero comprar uma Ferrari. Quem vai te dar uma Ferrari? Fala para mim. Certo? Ninguém vai dar, só tem almoço mesmo. grátis. Quem levantou esse prédio atrás de vocês aí? Ó? Quem levantou essas paredes aqui? Foi o pedreiro, a construção civil. Não foi. Foi um sistema nervoso central sincronizado que disse, pegue esse tijolo, aperte, passe a massa, coloque... É um cérebro mandando. Então, 100%, guarde essa frase que o tio vai falar. 100% do que você quer, do que você precisa, depende do teu cérebro. Só que esse mesmo cérebro depende 100% do que você é para ele. Consegue entender isso? Você depende de tudo, cara, dessa porcaria aqui. E você nem sequer se lembrou que você tem um cérebro dentro da tua cabeça. E pergunta aqui, né? Isso depende, eu acho que isso aqui é importante, porque eu depender 100% disso daqui, cara, eu acho isso aqui pelo menos importantinho na minha vida. Verdade. Certo? Porque o que está aqui dentro da minha cabeça também depende 100% do que eu sou para ele. A questão é, o que tu faz pela ferramenta que você tanto depende? Certo? Muitas vezes não faz nada. Então a pessoa está destruída, ela está destruída psicologicamente falando, e eu não sou psicólogo, certo? Eu sou um cientista da ciência. Eu estudo dados e faço e te entrego dado, tá bom? Te entrego fatos, trazendo ciência para vocês, não é conselho, certo? Então, pessoal, isso daqui, eu preciso disso daqui porque esteja funcionando essa máquina. Porque não adianta eu me levantar de manhã querendo ser um empresário incrível, ser um investidor incrível, já estou na academia fazendo exercício com meu bumbum, meus braços, meu abdômen, etc. Pâncipes, tríceps, bíceps e os íceps todos que tenho, certo? E por dentro eu estou um bagaço. Eu estou destruído por dentro. Esquece, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos complexos. Então, o primeiro passo, se você tem objetivos complexos na tua vida, seja um ser humano, certo, que possa fazer movimentos complexos. Seja uma máquina complexa de fazer movimentos complexos, certo? Então, essa é a pegada que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu sei que já quase foi todo o tempo do podcast, nessa introdução, mas é só por aí. E deixa eu devolver para vocês falarem alguma coisa, que senão eu me jogo aqui e vai ser difícil falar com vocês, tá? Mas a gente gosta disso. A gente gosta disso, Anderson, e a gente fica feliz quando o convidado tem propriedade, porque acontece isso, né? E começa a falar ali, desenrola o tema, e para nós é muito legal, a gente também tá sempre aprendendo, sempre ouvindo, mas essa interação também é bacana. E quando você fala dessa questão do cérebro, existe uma questão química envolvida, né? Você falou da ferramenta, eu vou citar uma coisa simples, né? Mas tem gente que não toma água, tem gente que não cuida da alimentação, não cuida do sono, né? E a gente fala no Pulso, até porque o Pulso começou muito, Anderson, numa pegada de que a gente estava se cuidando, pedalando, fazendo coisas junto, e teve a ideia do podcast justamente a partir dessas vivências, dessas experiências. Então, a gente sentiu também um pouco na pele, e o Pulso também é de alguma forma resultado de uma mudança de comportamento que o Vini vivia, que eu vivia na época, que hoje se torna um hábito, se torna uma forma de pensar, mas na época a gente estava buscando então uma mudança, tentando algo novo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que é o impacto também dessas rotinas, desse autocuidado, desse autoconhecimento, e como isso também ajuda, né, no moldar a ferramenta, ajuda a fazer com que aquela história do afiar o machado, né, se é uma ferramenta, então tem que estar com ela boa, né? É isso que você quis dizer. Como que a gente pode também atuar nessas rotinas, a nossa forma, como que a gente pode construir do início? Quais são os primeiros movimentos que a gente deve fazer? Malek, a gente trabalha com o cérebro o dia todo estudando essa máquina poderosa e convertendo isso, fazendo uma translação dessa neurociência para a educação, e a gente fica meio paranoico com essas coisas. Então as pessoas falam e eu fico te escutando, cara, tem que escrever o que tu falou agora de volta, e aí passou para 95% de neurociência só na tua fala, certo? E você tocou em pontos muito interessantes, que eu gosto dessa profundidade que vocês falam, que não fica em lenga-lenga em podcast,
certo? Então você tocou em pontos que é muito importante dentro da neurociência. Então vamos lá, galera, vamos começar então. Primeira coisa, você sabia que você tem um cérebro dentro da tua cabeça? O óbvio precisa ser dito, né, Anderson? Aí a pessoa pensa, eu tenho um cérebro, eu sei que eu tenho. Sabe mesmo? Certo? Só tá dentro da tua cabeça. Tu sabe que tem isso? Não faz nem sequer quanto pesa o teu cérebro. Olha só, é a coisa mais importante do mundo pra ti. Tu não sabe sequer quanto é que pesa o teu cérebro. Então é começar por aí, estudar a minha poderosíssima máquina, que eu dependo de tudo disso daqui pra tudo, e que ela depende de mim, não sei se é o peso da criatura. Nem isso. Então vamos começar por aí. Não adianta eu explicar para vocês estudos do Developing Child de Harvard aqui, porque só vai ficar chique o evento. Aí é uma relação direta entre eficiência e eficácia. Qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? O que é eficiência? É, Anderson, podcast do horário tal até o horário tal, você acessa, eu faço perguntas, tu responde, depois de tantos minutos, acaba, eu edito e tchau. Pronto, fomos eficazes em fazer um podcast. Ok? Agora esse podcast foi eficiente? Aí nasce a eficiência. E nós temos aqui, eficácia é o mínimo. Nós temos que ser eficiente no que está acontecendo aqui. Então não adianta eu iludir vocês com um monte de informação acima de um contexto, onde, Anderson, qual que é a porra do primeiro passo? Certo? Então essa é a ideia, entregar o que, pô, me edificou essa porcaria de podcast, me edificou esse negócio que esse cara lê, entende? Essa é a nossa ideia. Então, pessoal, primeira coisa, quanto pesa um cérebro adulto? Eu não faço ideia. Você tá perguntando pra gente? Uns 3,5 kg. Não, pessoal. Mas é bem por aí, bem longe daí, na verdade, certo? Mas o que acontece, pessoal? Um cérebro humano adulto, ele pesa... Agora sim, esse pedaço pesa menos? Esse tá mais pesado. Ele pesa 1,4 kg. Não se preocupe com o todo, tá? Ele pesa 1,4 kg, um cérebro adulto. Aí agora eu já comecei dizendo para vocês cérebro adulto. Aí você pensa, tá, Anderson, tem cérebro que não é adulto? Exatamente isso, meus queridos. Certo? Já montei tudo de volta aqui, tá tudo bem. Então o que acontece? Anderson, então um cérebro adulto pesa 1,4 kg. Ok? Aí eu disse cérebro adulto. Quando é considerado um cérebro adulto, meus queridos? Quando é considerado um cérebro adulto sob a perspectiva da biologia? Certo? Da neuroanatomia, com 25 anos de idade. Quantos anos tu tem, Vini? Eu tô com 30, fazendo 31 nesse mês ainda. Meus parabéns a desejar. Malek? Obrigado. 38. 38, perfeito, parabéns, vocês têm já um cérebro pronto. Então, ou seja, já dá para usar. Já dá, quase. Certo? Já dá. O Vinícius agora que ele está começando a entender a máquina dele. Então, com 25 anos de idade, tem um cérebro adulto. E se você tiver a capacidade de pensar, e não está só ouvindo esse podcast por ouvir no teu dia a dia, você vai pensar, isso é muito importante, porque daqui a pouco eu tenho 18 anos. A questão é que, biologicamente, o teu cérebro está pronto com 25 anos de idade e cai um mundo inteiro em cima de um jovem de 12, 13, 14 anos de idade. E aí dizem que as novas gerações são imediatistas, e a geração nova é fragilizada. Mas também o mundo que cai no colo deles hoje não é o mesmo mundo que caiu no meu colo quando eu tinha 12 anos de idade. Então, ou seja, eu não estou nem sequer preparado, biologicamente eu não tenho as peças para lidar com a situação. Aí que nascem várias questões, onde mais de 80% dos nossos jovens vão ser acometidos por algum tipo de doença cognitiva ou neurodegenerativa. Certo? Então, ou seja, temos essa fase, um cérebro adulto com 25 anos de idade. Mas não é porque ele está adulto com 25 anos de idade, quer dizer que ele está maduro. Eu tenho que aprender a lidar com essa máquina. Eu tenho que aprender a lidar com os botões, com as peças, com os sentimentos. Certo? Aí que vem uns 5 anos para você aprender a realmente maturar as suas formações sinápticas, do contexto neuronal. Então, ou seja, aí vem a maturidade aos 5 anos de idade, aos 30 anos de idade. Então, aos 30 anos de idade, você mais ou menos sabe para que rolê tu presta. Certo? Que bom, então. Eu meio que presto para essa parada aqui. Mas eu fiz faculdade de administração, advocacia e medicina. Tu nem sabia se tu prestava para isso. Tu foi para seguir convenções sociais e fluxos de desenvolvimento. Certo? Agora tá com 30 anos, sou formado médico. Cara, não quero ser médico. Claro, agora você sabe o que é o que você faz, o que você presta. Certo? Então, isso é algo muito importante nessa questão, você se desenvolver. Então, ou seja, esse nosso cérebro, certo? Que tudo dependemos, ele tem um respeito que tem que ter com ele. Certo? E a questão é que você depende desse cérebro, voltando àquela frase que eu coloquei,
100% do que você depende do teu cérebro. Só que o teu cérebro também depende 100% do que você é para ele. E o que tu tem feito pela porra do teu cérebro? Hoje, antes de ontem, semana passada, mês passado, nada. Nada. Aí estão lá exigindo o quê? Padrões, sonhos complexos, uma porcaria de um hardware. Então hoje, o que você faz para cuidar do teu cérebro? O que você faz para cuidar dessa máquina, biologicamente falando? Não é abraçar as árvores e contemplar as borboletas. Certo? É o que você faz cientificamente falando pelo teu cérebro. Não que contemplar as borboletas e analisar a beleza das árvores não seja algo muito importante no estudo sobre a felicidade, feito inclusive em um livro incrível que eu deixo de referência para vocês aqui, que é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Certo? Eu sei que parece um negócio de autoajuda, ai que fofo ser feliz e etc. Não, ciência pura. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, certo? Onde ele coloca aqui uma frase no final que você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Certo? Parece autoajuda, meu Deus, vamos lá, querido, se levante. Não, não sou muito disso, eu sou de ciência, dados e fatos. E esse aqui é riquíssimo em ciência. Certo? Então fica aqui uma dica de livro para a galera aqui que quer se desenvolver de forma complexa, certo? Porque daqui a pouco as pessoas acham que ver meia dúzia de frasezinha de impacto no Instagram se acha sábio. Certo? Então se você quer se desenvolver de forma complexa, profunda, primeiro vá no Entreveiro Summit, certo? E segundo, você leia livros incríveis. Certo? Isso é movimento complexo para sonho complexo. Perfeito. Certo? Então, aqui foi só um exemplo que dediquei o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, galera, esse nosso cérebro humano, que nós dependemos tanto desse cara, e eu preciso fazer alguma coisa por ele, o que você tem feito pelo teu? Muitas vezes nada. Certo? E a gente precisa cuidar do nosso cérebro. E tem coisas que as pessoas conseguem fazer de forma rápida, simples e fácil. Certo? O Malek colocou sobre a questão da água. 77% do nosso cérebro é água. E o nosso cérebro funciona com base em impulsos elétricos. Certo? Elétricos. Então eu preciso de um ótimo condutor para eu poder fazer essa transmissão. Então, ou seja, a água, de todos os alimentos da nossa dieta mind, a nossa dieta neuronal, de todos os alimentos que eu poderia recomendar para vocês, a água é poderosíssima. Poderosíssima. Água com o pH acima de 7. Acima de 7. Então abasteça o teu cérebro com combustível bom. Aí a galera tá com sede, e vai lá e faz o quê? Fica seca a boca até achar um refrigerante preto ali para tomar. Deus me livre. Aí tu vai, toma de garrafinha ainda, parece que tu reseta a vida, certo? No negócio, né? Aí tá lá o teu cérebro dizendo, pô, joga um pouco de combustível bom pra dentro que eu tô aqui cuidando da tua vida toda, tá bom? Tem como tu dar um combustívelzinho? Pega e toma um gole dessa coisa preta aí, certo? Com o pH 3.5. O teu cérebro pensa, isso aí, seu filho da mãe, espera que tu vai precisar de mim. Espera que tu vai precisar de mim, maluco. Aí depois, quando aparece um problema complexo no teu colo, pra tu resolver no dia a dia, qual que é a tua resposta? Sudorese, choro, lágrimas, revolta, menos resolver a porra do problema. Por isso que a terceira competência mais demandada, veiculada no Fórum Econômico Mundial de Davos, a terceira competência é resolução de problemas. Hoje o que mais falta, uma das coisas que mais falta no mundo, são pessoas resolvedoras de problema. Certo? Então hoje qual que é a profissão do Vinícius? Qual que é a profissão do Malek? Do Malek? Não importa. A profissão de você é o seguinte, eu sou resolvedor de problema. Eu me acordo para isso. Eu resolvo o problema nesta área. Bati meu carro. Opa, problema, me acordei para isso? Vamos resolver. Certo? A questão é que eu tenho que ter uma capacidade cognitiva para responder a isso. E eu preciso estar com essa minha máquina para responder. Pronta para responder. Certo? Então a água é um excelente combustível. Certo? Empresários, professores, advogados, vocês precisam se alimentar. Certo? Precisam alimentar, lubrificar essa máquina, hidratar ela. Certo? Então você precisa beber uma água com pH acima de 7. E seguindo na linha da alimentação, eu vou deixar aqui mais algumas dicas, pessoal, que vai te ajudar a reduzir muito ansiedade, estresse e depressão. Que, repito aqui, não são sentimentos ruins. Tá semeada a discórdia, inunda aqui o comenta no vídeo se não concorda. Ansiedade é bom. Estresse é bom e sempre foi. Depressão é bom e sempre foi. Eu estudo isso e eu sei o que eu estou falando. A questão é o descompasso desses sentimentos. Porque a ansiedade você tem que gerenciar ela. Tem que gerenciar a ansiedade.
Como que eu faço isso? Equilíbrio de melatonina com cortisol, certo? Para equilibrar a tua adenosina no teu dia a dia. Não está entendendo nada que eu estou falando? Logo, logo a gente vai conversar sobre isso, certo? Isso vai indo. O estresse, o cortisol é importante, é o hormônio do estresse, demonizam o coitado. Eu preciso dele para fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Se eu não estiver caminhando com o meu anseio equilibrado, meus estressores equilibrados, eu não consigo ter essa minha capacidade cognitiva. Certo? E eu preciso estar com as minhas emoções, de estar aqui conversando com vocês. Ó, pera um pouco que eu preciso chorar, que eu estou emocionado aqui. Certo? Fica puto. E se eu acalmar a minha amígdala, eu perco meus sentimentos, a ponto de causar um mascaramento, e eu não conseguir chorar no dia que minha mãe morrer. Então você tem que entender isso. E não fale comigo sobre estresse, sobre ansiedade. Se tu se acha o tal do workaholiczinho, certo? Que dorme 4 horas por noite e acha bonito, e segue meia dúzia de influencers que fazem projeto para você acordar às 5 horas da manhã, no teu pico do sono. Então não fala comigo de ansiedade, de depressão ou de estresse se você não dorme a porra das 8 horas de sono. Certo? Se você não dorme essas 8 horas de sono, meu amigo, certo? A tua vida é ruim. Troca de vida. A tua vida não presta. Certo? Então você precisa dormir. Obrigatoriamente, que você fabrica dinheiro enquanto dorme. Você fabrica dinheiro em formato de neurotransmissores e equalizar cognitivo. Então, mais alimentos para vocês. Dica de ouro, meus queridos. Alimentos que desafiam a ciência, a ponto de alguns neurocientistas falar que se algum tipo de santidade, Deus e etc, que você acredita, existe, um dos formatos seria esse cara em alimento. Vou dizer aqui para vocês a curcumina. Sabe o que é isso? Eu não. A cúrcuma, então, que é a mesma coisa que a curcumina. Então, o tradicional, para o nosso dia a dia, o açafrão da terra. O açafrão da terra é poderosíssimo, um anti-inflamatório, poderosíssimo para o nosso organismo. Tem de estudo só sobre o açafrão da terra. Você pode ir no mercado e comprar, você pode colocar por tudo, é muito bom o açafrão da terra para o teu cérebro, fundamental tanto quanto a água. Segundo alimento, controle de ansiedade, poderosíssimo, resveratrol. Sabe o que é resveratrol? Resveratrol está presente na casca da uva e na semente da uva. Mastigar a casca, mastigar a semente. É um poderoso, certo, controlador de ansiedade, um poderoso remédio para o nosso cérebro. Aí tem os malucos do vinho. Anderson, tem no vinho? Sim, tem no vinho. Em processo de fermentação do vinho específico do tipo Tannat. T-A-N-N-A-T. É o vinho poderosíssimo, resveratrol. Então esse tipo de alimentação é muito bom para o nosso cérebro. A água, o açafrão da terra, a uva, a casca da uva, o vinho Tannat, e um outro maravilhoso é o nosso próprio caldo de osso. Caldo de osso. Anderson, caldo de osso, o que é isso? Você vai no mercado e você vai comprar o quê? Osso picado. Anderson, ficou roendo o osso, o que eu faço? Não, querido, ali dentro tem o tutano. Tem o tutano. Você tira aquilo e faz uma sopa no frio agora com batatas e etc. Fica uma delícia. Tá bom? Aí agora o pessoal tá pensando, putz, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar, fazer um caldo de osso, vou temperar com açafrão da terra, vou comer um cacho de uva e vou tomar uma taça de vinho. Não, se tu fizer isso, tu começa a flutuar na hora. Tu pode ficar parado que tu flutua assim do chão. Né? Não é assim que funciona esse treco. Certo? Isso vai ser distribuído. As pessoas sempre fazem isso. Anderson, então eu vou fazer isso aqui, eu vou virar um herói. Né? Então, pessoal, alimentação. Eu preciso fazer isso. Certo? Então, eu preciso cuidar do meu serviço na parte de alimentação. Exercícios muito poderosos, inclusive exercícios neurolaborais, porque o Malek usou uma palavra chamada de hábito. Certo? Usou uma palavra chamada de hábito. E hoje não se fala em hábito no mundo sem chamar o nosso maravilhosíssimo Charles Força do hábito. Poder do hábito. O livro O Poder do Hábito. E ele basicamente fala aqui sobre a tríade, certo? De 3 pontos, que é a deixa, a rotina e a recompensa. Certo? Então, 40% do que nós temos no nosso dia a dia é hábito. É hábito. E se você conviver demais com o hábito, chega ao ponto de causar atrofiamento de áreas do nosso cérebro. E atrofiamento de massa branca, por exemplo, é nos causadores do Alzheimer. Por exemplo. Então, eu preciso lutar contra esses hábitos, fazer algo diferente. Aí existe uma outra linha de estudo que eu uso muito no meu dia a dia, que são exercícios neurolaborais, que ativam áreas diferentes do meu cérebro que não são ativadas no meu dia a dia. Preciso fazer musculação de dentro para fora, para que esse cérebro não seja a porra de um cérebro medíocre. Entende? E agora vocês vão aqui fazer exercícios neurolaborais. Certo? E se alguém perguntar, fez o que pelo teu cérebro hoje? Eu pratico exercícios neurolaborais. Pega essa.
Vamos fazer o exercício elaborar nós aqui? Todo mundo está assistindo? Bora! Bora. Agora, então tá bom. Se preparem aí. Vamos lá. Façam assim com a mãozinha. Todo mundo que está em volta, background, os 615 funcionários, bota tudo para fazer. Tá todo mundo Tá todo mundo aqui. fazendo aqui. Mãozinha na tela para a gente ver vocês fazerem certinho. Consegue colocar a mãozinha na tela assim, do ladinho aqui? Tá. O exercício é o seguinte, ó. Levanta a mão aqui e pega, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para a mão de vocês. 6, 7, 8, 9, 10 mais rápido. 11, 12, 13, 14, 15. Opa, foram muito bem. Foram muito bem. Também se errar nesse, se enterra também, né? Certo? Não vai. Então, o que acontece? Esses exercícios foram feitos usando o eletroencefalograma, que estimula áreas do nosso cérebro que não são estimuladas no nosso dia a dia. Certo? Vamos fazer outro exercício agora? Bora! É o seguinte, façam assim com a mão direita. Assim, ó. Assim, só com a mão direita assim. Ok? Agora, coloca a sua mão esquerda aqui, ó. Levanta bem a asinha aqui. Isso. Agora é simples, ó. É só trocar, é só gente inteligente aqui. Ela tá assistindo o vídeo? Faz também, quero ver se você consegue fazer. Faz aí, quero ver. Certo? Agora é o seguinte, só trocar, ó. Só trocar. 1, 2. Opa. Meu Deus. Não abandona. 3, 4, 5, mais rápido. 6, 7, 8, 9, 10 mais rápido ainda. 11, 12, 13, 14, 15. E aí, como é que foi? Ah, legal. Tudo bem? Eu me atrapalhei algumas vezes aqui. E você atrapalhou por quê? Porque é o teu cérebro que está fazendo. Então, ou seja, Coitado. eu estou estimulando áreas diferentes do meu cérebro. Agora Legal. vamos fazer um terceiro exercício para a gente poder acabar essa parte? Pode ser. Vamos lá. O nome desse exercício chama-se sangue do nariz. Não é mentira, não é esse o nome dele. Certo? Façam o seguinte, façam um joia assim para a tela. Façam um joia assim. Assim. E com a outra mão você aponta com o dedinho assim pro tio, assim, ó. Aponta só pro tio. Isso, agora coloque pra gente ver vocês passar vergonha. Isso mesmo. Então, só dedos, estão com vocês há muitos anos, eles vão fazer algo muito simples, tá bom? É só trocar, ó. Só trocar. 1, 2, Meu 3, Deus. não abandona. 4, 5, 6, 7, 8, mais rápido. 9, 10, 11, 12. Meu Deus do céu. Eu já me perdi. Uma salva de palmas. Aê! Uma salva de palmas, aí. É só deixar bem claro que essa salva de palmas vocês não merecem, tá? Ela foi mais social, assim, mais intuitiva, assim. Mais pra ser bacana. Assim. É, mais pra ser legalzinho com vocês. Aí você pensa, tá, mas por que não deu? Que curioso, isso não é dinâmica. Não tinha que fazer dinâmica. Isso é ciência. Quem fez isso foi o teu cérebro. E esses exercícios, eles estimulam o andar de baixo do nosso cérebro, que é a parte reptiliana, o andar de cima, que é a nossa parte mamífera, o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro. Certo? Então, ou seja, precisamos cuidar dessa máquina, exercitar ela, tá bom? Exercitar para que a gente consiga fazer com que isso aconteça. Então, Malek, depois de 4 horas falando, respondo a tua pergunta nesse sentido. Precisamos cuidar do nosso cérebro. Então, deixei aqui algumas dicas de alimentos para vocês. Quais que eram os alimentos? Primeiro alimento? Tá. Você tá falando da curcumina, né? Da curcumina Água. ali do açafrão, a água, a casca da uva ali e O vinho taná. O vinho taná. Esse eu lembrei. E aí o osso ali pela questão do tutano, né? E o caldo de osso. Ótimos alimentos. Aí quando eu coloco pra vocês aqui, tipo assim, quais são? Aí tu pensa, o cara me colocou numa sinuca de bico, que vou passar vergonha no negócio. Não. Aí quando você estuda sobre Ebbinghaus, neurocientista que estudou o esquecimento, e sobre Art Cohn, que estudou a lembrança a vida toda. Certo? E sabiam que depois de 20 minutos que eu tive contato com algum conhecimento, depois de 20 minutinhos, criatura de Deus, eu já esqueci em torno de 40%. Olha só. 40%. Depois de 1 hora, em torno de 60%. Depois de 30 dias, em torno de 80%. Estudos mais contemporâneos chegam a dizer que depois de 30 dias de contato com conhecimento, eu tinha apenas 7%. Certo? Então, ou seja, isso vai indo, isso é sério, isso é o desenvolvimento. Então, nós precisamos conversar sobre isso. E uma frase do Steve Wozniak, né, que é o grande pensador da Apple, no 9º Congresso Brasileiro de Inovação, ele podia falar sobre tudo, mas ele colocou uma frase muito importante que eu ouvi da boca dele, essa frase, e ele colocou o seguinte, essa frase, Steve Wozniak,
Precisamos ter um cérebro saudável para que possamos encontrar as respostas sozinhos. Certo? E ele é um cara da tecnologia, poderia ter falado, vamos inventar um tablet novo, um iPad, um iPhone. Não, ele falou sobre cérebro. Entende? Então, galera, precisamos pensar de formas mais complexas para poder alcançar os objetivos complexos que todos aqui temos. Certo? A questão, como você pensa, como você se movimenta. E a gente leva sobre essa perspectiva cognitiva, neurobiológica, científica, nessa questão, sabe? E aí a gente vai avançando nesse sentido, certo? E é por aí que a gente vai conversando. Anderson, uma questão que acho que é importante, quando a gente fala na força do pensamento, né, nessa questão de trabalhar o cérebro, você já trouxe todo um embasamento aí muito, apesar de ter sido um tempo rápido, já foi bem aprofundado, né, em relação a como o nosso cérebro funciona e a importância dessa máquina. Mas eu ainda vejo que, eu imagino que algumas pessoas ainda pensam que é fé, não, isso não existe, tem aquele certo pessimismo também ali em relação o que você falou, né, de colocar uma meta, traçar um sonho ali, e aí começar a pensar e a trabalhar o cérebro para que isso aconteça. Você consegue, de repente, cientificamente explicar como que funciona essa questão do pensamento até a execução de ações e o alcance de resultados, como que é essa jornada, né? Como que funciona esse processo no nosso cérebro? Perfeito, muito bom, ótima pergunta, adoro ela, porque muitas vezes a gente vai em locais que você escuta palestras, eventos e etc., e tá lá um pessoal meio deslumbrado com a vida, dizendo, meu querido, pense positivo, veja as coisas boas, né? Vamos lá que tu consegue o negócio e tal, tenta... sai de perto de mim com essas coisas. Certo? Eu quero saber como é que vai fazer de forma concreta esse negócio acontecer. Certo? Bacana. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre sentimento. O sentimento. Vamos lá, por exemplo, do amor. Né? O amor. O amor é uma questão hollywoodiana. Né? O amor, ele não existe. Certo? Então, não tem amor no coração. Não tem por que usam o coração como amor, sei lá. Não tem nem aquele desenho que fazem assim um coração. Não tem amor, não tem amor aqui no coração, não tem amor aqui dentro, não tem, certo? E não tem amor aqui, não existe amor, isso não existe, certo? Existe o quê? O máximo que existe é um neurotransmissor chamado de ocitocina, certo? Que é o que é gerado. O que existe mais próximo de amor no nosso cérebro é quando eu faço isso daqui, olha que fofinho, olha que lindo. O que existe de amor no nosso cérebro assim mais hollywoodiano é isso daí quando eu faço isso com o nosso córtex, que é a parte pensante do nosso cérebro. Então existe algo chamado de ocitocina, que é um neurotransmissor que é acionado quando eu vivo interações sociais e num processo de amamentação, num processo maternal e paternal. Estimula a fabricação de ocitocina, vivência em família, vivência com os amigos. Então tudo são neurotransmissores, certo? Aí existem vários estudos neurocientíficos mostrando o impacto dessas energias, que chama-se de energia, como se fosse algo que eu emano uma coisa no universo e pega. Não. O que acontece? Somos nós e nossos sentidos recebendo informações de um contexto. Aí você tem vários estudos na ciência que mostram, por exemplo, pessoas assistindo jornal por 5 minutos só com notícia ruim. Só com notícia ruim. E mostra os impactos daquele ser humano estar vendo, captando aquele som, imagem, áudio para suas experiências, como o cérebro processa aquilo e como aquilo impacta no nosso organismo, certo? Desde o ressecar de artérias, ressecamento de fezes, desde a parte de mudança química no fígado, no pulmão, então coisa biológica que aquela carga tem. E a mesma questão é sobre a questão da felicidade, sobre a questão de você pensar coisas positivas. Isso te atrai neurotransmissores que estimulam positivamente nos teus órgãos e eles funcionam como máquinas melhores. Eu fabrico neurotransmissores. Então é isso que acontece. Então quando você abraça uma pessoa querida para você, não é que é bom para mim, não, fabricou ocitocina, ponto, certo? Fabrica adrenalina, noradrenalina, vários outros neurotransmissores. Então você fabrica neurotransmissores com várias experiências que você vive, certo? Porque o teu corpo entende que aquilo é necessário. Então ele começa a fabricar daquilo para você. Aí começa sentimentos estranhos, tipo assim, nossa, essa pessoa é tóxica. O que é essa questão? Pô, eu fico perto dessa pessoa, eu fico triste perto dessa criatura, o que é isso daqui? É claro, pois a pessoa só fala de coisa mal, a pessoa só fala de coisa ruim, é só tragédia, é só reclamação, aquilo vai te gerar audição, visão, tato, olfato e o cérebro processa aquilo. E te inunda de neurotransmissores do teu corpo inteiro, certo? Então, a todo momento, essas alterações, enquanto seres homobiológicos, tipo, ele tem uma natureza,
é as experiências que você vive que te moldam o teu cérebro. Certo? Então, se você se colocar em situações onde a negatividade está presente, sim, biologicamente aquilo atrai o teu corpo, fabrica aquela experiência, para você entender o que está acontecendo. E aquele entender inunda todo o teu corpo. Certo? Então, sim, isso é uma questão provada pela ciência, o impacto disso, o impacto dessa questão. Então, por que não tem aquelas pessoas que chegam no lugar, aquelas criaturas que fazem amizade com 50 pessoas em 5 minutos? Tem. Né? Parece que aquela criatura chega, todo mundo gosta daquela praga. Como assim todo mundo gosta? Ele é um bicho diferente do meu? Ele tem peças que eu não tenho? Não. Aí a pessoa fala, não, é a energia que ele emana. Né? Aí a gente pensa que ele é um ser divino. Né? Mas não, biologicamente, é o tom da voz, é a postura, é a flexibilidade. Somos a única espécie que sorri. Se você soubesse o poder biológico do sorriso pautado nos neurônios de espelho, você passaria sorrindo o dia todo. Entende? Então isso é ciência, isso não é conselho, não é psicologia, isso é biológico. As pessoas expostas a situações e o impacto biológico acontece no corpo das pessoas. Certo? Aí dão nomes, né? São pessoa tóxica, esse ambiente aqui é pesado e tal, sabe? Aí nascem esses sentimentos, mas isso tem respaldo na ciência. Certo? Isso tem respaldo na ciência. E é por aí mais ou menos essa proposta, sabe? Perfeito. Ô Anderson, a questão do pensamento, né? Quando a gente fala de hábito de alimentação, aquelas ideias que você trouxe ali, né? Substâncias, questões que são científicas, né? Que ajudam o funcionamento da máquina, ok. Mas na parte do pensamento, como que a gente transforma isso? Porque eu fico pensando assim, alimentação eu trago para a consciência, faço um esforço, daqui a pouco estou ingerindo água adequadamente, estou cuidando da alimentação adequadamente, mas o pensamento muitas vezes ele é automático e às vezes ele também está fundamentado em crenças, em pensamentos mais profundos e aquilo vem de forma automática. Até existe, né, de alguma forma assim, o vício do cérebro naquela neuroquímica também, né? Mesmo que negativa muitas vezes, de situações negativas, o cérebro também fica viciado de alguma forma naquilo. Me corrija se eu estou usando o termo equivocado, você vai saber explicar melhor. Mas como que eu posso modificar essa questão do pensamento, né? Como que se trabalha isso, né, de uma forma prática? Porque como você falou, a gente está hoje inundado de rede social, a pessoa fazendo o cara acordar às 5 da manhã para dizer, pense positivo, seja feliz, né? Como se você, a partir daquilo ali, tivesse como se transformar. Como que a gente pode transformar pensamento, né? Como que a gente pode, de repente, também trabalhar a questão de crença, ou vamos chamar de mentalidade, para também se abrir um pouco e equalizar essa questão que você falou, né? Muita gente está se frustrando porque tem um sonho lá, uma coisa maravilhosa, mas não está também ajustado em relação a como ele abastece a mente dele, como que ele trabalha a mente em relação aos pensamentos. Então acho que é algo para a gente explorar um pouquinho também, se você puder falar um pouco sobre isso. Perfeito, não perfeito. O mindfulness, né? Então o que acontece? Nós falamos agora sobre hardware, né? Agora sobre hardware, vamos falar do software. Do software, né, que roda dentro, né, chamada de pensamento, né? Ponto muito importante. A neurociência, ela é possível de ser estudada somente há 50 anos. É possível estudar o cérebro humano. Antes desses 50 anos atrás, se a gente tentasse mexer no cérebro, é sinal de que eu estou duvidando das crenças religiosas. Então, por que você está querendo estudar o cérebro? Se você está estudando o cérebro, você está duvidando da nossa crença. Se você duvida da crença, logo você vai morrer. Vão matar você, porque você duvidou da nossa crença. Então não era possível estudar o cérebro, que era uma afronta às religiões. Apenas há 50 anos o cérebro humano pode ser estudado. Certo? Nossa. E o que hoje é falado sobre neurociência é uma pequena página do livro da neurociência que a sociedade virou e capitaliza. Então nós temos que cuidar muito com o que é falado. E nós temos muitas pessoas que não sabem nada do que estão falando e estão veiculando conteúdo por aí vazio, que não tem nenhum tipo de embasamento, certo? E desenvolvem teorias gigantescas em volta daquilo que é mentira, certo? É mentira. Então, nós estamos 50 anos atrasados em relação às demais ciências. E somos tudo o que somos nessa questão. Por que essa introdução? Nós temos que cuidar muito porque o universo neurocientífico, ele mal e mal foi arranhado a sua estrutura. Mal e mal foi arranhado. E hoje, quando se fala sobre neurociência no contexto de sociedade, parece que nós dominamos todo o rolê. Tudo. Todo o cérebro. Dominamos tudo, tá aqui, dominamos... Não.
Não. Então, para falar sobre pensamento, sobre esse tipo de linha de atuação, eu tenho que fluir de uma forma muito pautada em dado e não em meras convenções sociais ou frasezinhas de impacto no teu Instagram. Certo? Perfeito. Então, isso é um negócio muito importante. Então, vamos lá. Sobre pensamentos. Pensamentos. Primeiro, quem pensa é um cérebro. Certo? E o que gera esses pensamentos são pulsos eletromagnéticos que acontecem com base em experiência que eu estou vendo e aciona áreas do nosso cérebro. Então, por exemplo, hoje, muito é estudado sobre o sono e sobre os sonhos, por exemplo. Mas muito ainda tem que ser avançado, certo? Nessa questão. Então, sobre a parte de pensamentos, para terem uma ideia, todos os dias morrem no cérebro adulto em torno de 1.400 neurônios. A propósito, quantos neurônios tem um cérebro adulto? Ai. Não faço ideia. São Milhares milhões aí, ou mas eu milhões? não sei. Não faço ideia. A contagem oficial hoje é de 86 bilhões de neurônios. Bilhões. Bilhão, não é milhões, é bilhões de neurônios. E cada um desses neurônios, ao longo da sua vida neuronal, cada um deles pode chegar a se conectar com outros 10 mil neurônios. Então, 86 bilhões, cada um desses neurônios, ao longo da sua vida neuronal, pode ter até 10 mil conexões neurais. Conexões não, são aproximações sinápticas que geram as fendas, né? É um outro processo. Então, olha só o poder desta máquina, ok? Só que eu falei que durante todos os dias acontecem nossas podas neurais, que morrem em torno de 1.400 neurônios, um estudo feito pela Universidade da Suécia sobre esse tema, ok? E esse estudo também mostra que em várias áreas do nosso cérebro, principalmente no nosso hipocampo, nasce em torno de 1.000 neurônios mais ou menos por dia. É aproximado isso, tá bom? Vamos dar umas arredondadas aqui para facilitar o raciocínio. Então, ou seja, um cérebro com 86 bilhões de neurônios morre 1.400 todos os dias. Nasce 1.000. Já tem um déficit, né, déficit neuronal diário de 400 neurônios. A questão é que esses 1.000 neurônios que nascem, denominado pela ciência com o nome de neurobabies, com o nome fofinho, esses neurônios que nascem todos os dias, apenas 40% deles, em média, chegam a exercer a sua função. Porque encontram más condições e esses bebês neurônios morrem, porque não são acionados a tempo de exercer a sua função. Então, ou seja, morre 1.400, nasce 1.000, desses 1.000 morre 600. Ou seja, fica apenas 400 vivos. Um déficit diário de 1.000 neurônios. Que pode acontecer o quê? De atrofiar a nossa massa branca e causar doenças cognitivas ou neurodegenerativas, por exemplo. Então, qual é a ideia de fazer essa introdução física da situação? É que o nosso cérebro ele tem todos os dias a chance de ser moldado. Então, Perfeito. você não pode ter a base de que eu nasci desse jeito e eu vou ser desse jeito. Quem nasceu para ser prego nunca vai ser martelo. Mentira. A biologia não te permite isso. Você todo dia tem a chance de se reconstruir. Todos os dias. Então, o que molda a nossa vida são as nossas experiências. Então, de acordo com as experiências que você vive, pautado em sentimentos como raiva, certo? Como a fúria, como o medo, como o erro, o arrependimento, como o amor, certo? Como a felicidade, a paixão, isso você vai carregando de energia para ir lapidando esses novos neurônios e formando novas cadeias sinápticas. Então, sim, vocês podem esquecer alguma coisa. Sim, você pode se recuperar de um trauma. Sim, você pode ter uma nova formação. Sim, aquilo que aconteceu, você pode reduzir a prioridade daquilo e construir outras coisas. Então, ou seja, todo dia você pode se reconstruir biologicamente falando. E por meio dessa biologia você consegue ter sequenciamentos neuronais, que é o seguinte: se eu sou uma pessoa que tenho muito sentimento de tristeza, que eu vivo no contexto de tristeza, por exemplo, o nosso corpo, para entender essa tristeza, como é que ele entende tristeza? Ele forma cadeias neuronais. Assim como você aprendeu a andar de bicicleta e você não esquece mais. Você pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta. Viu a bicicleta? Milagrosamente, tu sobe, pedala e não cai. Como se não fosse nada. Por quê? Por causa que foi construída uma cadeia neuronal para aquela experiência. Mapeado. Então, se você processa muita tristeza na tua vida, o teu cérebro faz o quê? Ele cria uma cadeia neuronal, um sequenciamento neuronal para processar aquele cenário, que é de tristeza. Logo, você tem uma parte física no teu corpo que processa a tristeza. Ser triste está fisicamente registrado no teu organismo. Certo? Então, você tem que eliminar, isso vale para tudo.
Isso vale para todos os outros sentimentos, o nome que você queira ter. Então, se você vive num contexto onde você fala, cara, me dá um abraço aqui, bom dia, meu amigo, você desenvolve uma cadeia específica de dar um bom dia incrível. Certo? Você desenvolve isso. Então, todos esses sentimentos se desenvolvem cadeias. Então, daqui a pouco, aí o pessoal fala, pô, se você só pensa coisa ruim, o universo vai te dar só coisa ruim. Se você pensa coisa boa, o universo dá só coisa boa. Parece um negócio positivo de psicologia e autoajuda e etc. Mas é verdade sob a perspectiva da ciência. Não é que você... Pensa, seria um negócio que parece que é um Deus que joga coisas boas em mim. Assim. Não tem, assim, não joga assim, coisas boas. Não tem. Certo? É porque eu desenvolvi uma habilidade física de enxergar coisa ruim. E vocês sabiam que ver coisa boa é um hábito? Olha só. Ver coisa boa é um hábito. Nós, enquanto seres homobiológicos, somos educados e treinados para ver coisa ruim, ver o perigo. Então, a todo momento eu estou me protegendo. Como é que eu caminho dentro da minha sala aqui sem bater nas coisas? Porque eu sou treinado a ver coisa ruim. Por que eu não vou muito perto do lugar alto? Porque eu caio. Então, a todo momento eu estou me protegendo. Por que eu estou sentado com o meu bumbum aqui certinho na cadeira? Se eu sentar para frente, eu fico meio arrepiado que eu vou escorregar. Então, eu sento para trás e fico retinho. Então, a todo momento eu estou me protegendo. E é isso que fez a gente poder evoluir e se desenvolver. Porque imagina só antigamente, eu vi um monte de mato. Eu vou pular porque é fofo. Eu tenho que pensar, isso tem uma cobra, tem uma aranha, tem um bicho lá dentro. Então você se protege. Então nós somos treinados para ver coisas ruins. Mas eu consigo desenvolver a habilidade de ver coisa boa. Eu consigo limpar, eu consigo enxergar a oportunidade. Só que isso eu consigo exercitar, eu consigo ver um hábito. Ver coisa boa é um hábito. Certo? Não é conselho, eu preciso apenas aprender a exercitar isso. E no livro, o próprio Jeito Harvard de Ser Feliz, ele faz técnica de como desbloquear isso nas pessoas. Olha só. Bacana. Em treinamento na área de neuroeconomia, a gente aplica isso. Então, essa parte de sentimento, sim, ele cria sequenciamento neuronal e não é que o universo te dá mais, é que você educou o teu corpo a ver aquilo. É a mesma coisa, olha só, um teste muito simples. Sabe quando tu tá naquela vibe que tu quer trocar de carro? Sim. Eu quero trocar de carro. Não, eu quero pegar um C3. Não começa a aparecer um monte de C3 na tua cidade? Sim. Fala, não, cara, Ele já estava ali, só que você não tinha visto, né? Tava focado, né? Sempre estavam ali. E, cara, tu começa a enxergar muito C3. Por quê? Porque tu desenhou um sequenciamento neuronal para observar aquilo. Até então era inconsciente. Certo? Como é que isso aconteceu? Mágica? Tu pensa, não, cara, isso não é um ser divino, tá botando C3, é um sinal do universo. Não, apenas criou um sequenciamento neuronal para ver aquilo, cara. Bacana. Entende? Isso vale para tudo. Para tudo. Quer ficar rico? Certo? Quer ficar rico? Comece a desenvolver sequenciamentos neuronais que vejam aquilo. Certo? Você quer comprar um carro tal? Desenhe sequenciamentos neuronais que vão te levando para aquela experiência. Certo? Anderson. Vão te levando para aquela experiência. Anderson, rapidinho uma pergunta aqui, te interrompendo, mas é que eu acho que é importante, e aí dentro você comentou sobre o nível que existe hoje de estudo sobre neurociência ainda é só a casca, né, como você falou ali. E eu tenho uma pergunta que realmente é uma pergunta do leigo, mas é para entender, porque sempre tem aquela crença limitante das pessoas de que, não, mas o fulano de tal é diferenciado, o fulano de tal ele pensa diferente, é pra frente, e eu não consigo. Existe alguma diferença biológica entre o cérebro das pessoas? Tem pessoas que têm um tipo de cérebro A, outras pessoas têm um tipo de cérebro B, ou isso não existe? Todo mundo tem exatamente a mesma configuração de máquina aí? Ótima pergunta. Recomendo um livro nessa questão, que pode conversar um pouquinho sobre isso, que é o livro Mindset, certo? Da doutora Carol Dweck, certo? Um livro interessante, certo? Para se ler, para conversar um pouquinho sobre isso. E colocando sobre isso, nenhum cérebro é igual ao outro. Nenhum cérebro é igual ao outro, certo? Inclusive as experiências que eu viver hoje podem desencadear um legado que pode ser carregado no meu DNA. Olha só. Certo? E isso pode ser impacto das minhas experiências hoje, pode impactar nas próximas gerações minhas. Então, ou seja, cada um é um ser humano distinto com base nas experiências que viveu. E você não será um novo Mark Zuckerberg. Você não será Steve Jobs. Você não será Bill Gates. Você será você. Certo? Então você nasce com predisposições que você pode ir lapidando isso durante o seu dia a dia.
certo? Durante a sua rotina. Mas sim, você nasce com uma formação, com uma quantidade sináptica, com uma quantidade de neurônios, com uma estrutura, e isso é sim padrão em muitos. Aí, com as suas experiências, você pode ir moldando isso. Tanto que, nem eu falei, todos os dias você recebe 1000 neurônios novamente para você reconstruir a sua vida. Então, biologicamente falando, você não consegue ser você sempre. A natureza te ajuda a ser diferente. A natureza te ajuda a se moldar. Porém, sim, você tem uma base. Mas você está com as regras do jogo para posicionar como você quiser todo santo dia. A questão é que todo dia você usa ela para posicionar das mesmas formas. E eu nunca vou conseguir ter resultados diferentes fazendo os mesmos movimentos. Excelente. Certo? Então não tem essa de mindset fixo. A natureza te força a ser diferente. Você não consegue ir contra a natureza. Certo? E é assim que mais ou menos que funciona esse processo, tá? Anderson, muito legal o nosso bate-papo. A gente, inclusive, aqui aproveitou que está muito legal e a gente passou do tempo aqui, mas a gente deixou o tempo passar para a gente explorar isso, porque está muito legal, mas eu acho que o pessoal vai ter uma oportunidade ainda mais legal, que é estar no Entreveiro Summit no dia 29 de julho, lá no Centro Serra, para a maior imersão de marketing e vendas aqui da Serra Catarinense. O Anderson Halber vai estar lá, ele vai falar justamente sobre esses aspectos da mentalidade, de pensamentos e de como que você pode trabalhar ainda mais essas questões que a gente está falando aqui. Para mim, Anderson, foi uma aula hoje, uma honra receber você aqui. A gente agradece ao Felipe, todo o pessoal do Entreveiro Summit por ter disponibilizado essa parceria, né, entre o Pulso e o Entreveiro. Assim que a gente conseguiu, né, o contato aí, a presença do Anderson Halber hoje, a gente agradece, Anderson, o teu tempo, e nós vamos deixar o gostinho aqui para um próximo programa. Quem sabe aí a gente continua esse bate-papo, que tem muito assunto ainda para a gente abordar, e como você tem propriedade mesmo, a gente vê que é um conteúdo que realmente ajuda, né, na construção de uma visão real, científica das coisas. Isso, para mim, né, realmente tem sido muito valioso, porque, como a gente falou antes, hoje a internet inundada de informação superficial, e eu admiro pessoas como você, que de fato estudam, têm suas referências e conseguem com essa clareza trazer tanta informação. Então, vai lá no Entreveiro Summit, tem informações lá no Simpla, ingressos disponíveis no Simpla, e informações no Instagram do @Entreveiro Summit. Você que acompanha o Pulso, tem um cupom especial aí. Você vai lá no Simpla e digita o cupom PULSO, com letras maiúsculas, aí você consegue então um desconto especial aí para participar do Entreveiro. Se você não é da Serra Catarinense, vem para cá, tem muita coisa acontecendo, um ecossistema de inovação se desenvolvendo aqui, ideias, marketing, pessoas conectadas para essa construção que o Anderson está falando, né? A gente quer crescer, quer se desenvolver, o Pulso está incentivando isso também. O Anderson vai estar lá então palestrando no Entreveiro Summit. E Anderson, obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente no Pulso, mas eu quero deixar uns minutos finais aí também para as tuas considerações finais, né, para que a gente possa concluir esse bate-papo hoje aqui, que foi muito bacana. Então deixa uns minutinhos aí, te agradeço mais uma vez, pessoalmente para mim foi uma aula, tenho certeza que para os ouvintes vai ser muito legal também de reverem esse vídeo, escutarem novamente, a gente captar bem as informações que estão aí. Então, os minutinhos aí, Anderson, muito obrigado. Perfeito, perfeito. Pessoal, o Entreveiro Summit, vamos conversar sobre marketing e vendas. Será que marketing e vendas tem a ver com neurociência? 100%. Agora, para mim, faz total sentido, tem muito a ver. 100%. Você faz marketing para quê? Não é para convencer uma pessoa, é para convencer o cérebro dessa pessoa, para essa pessoa desencadear para o meu sistema nervoso central a orientação de consumir tal produto com base na experiência. E você vende para quem? Vendo para pessoas. Não, nunca vendeu para pessoa nenhuma. Você vende para um cérebro. Verdade. Certo? Você vende para um cérebro. E detalhe, já viram os estudos que mostram que 80% das pessoas, quando entram em uma loja, vão para o lado direito? Olha só, eu não tinha ouvido isso, mas eu na arquitetura eu observei isso, Anderson. A gente observou isso na arquitetura e tem alguns lojistas aqui na cidade que a gente já fez os trabalhos, eles de fato olhavam a vitrine, acessavam pela direita, observando o comportamento. Exatamente. A luz da tua loja, será que ela favorece o conforto ou a atenção? Certo? Então o que acontece? Qual que é o estudo sobre a procrastinação e sobre a força de vontade no processo de consumo?
Sabe do que nós estamos falando? Não sabe? Então bora para o Entreveiro Summit conversar sobre isso para começar a fazer movimento complexo de marketing e vendas, se você tem objetivo complexo. Pode ser que você não está chegando lá porque está fazendo um movimento medíocre. E o Entreveiro Summit vai dar a tua oportunidade de fazer movimento complexo para sonho complexo. E essa vai ser a pegada. Certo? E galera, queria aqui parabenizar aqui o podcast, a qualidade do material, principalmente o carinho com que vocês carregam nós até aqui. A jornada que vocês nos proporcionam, desde que nos ligam, desde que nos acionam. Essa jornada vai nos preparando, nos aquecendo para chegar aqui, pô, eu quero estar com esses caras. Eu quero estar com esses Legal, Anderson. Obrigado, cara. Esses meninos. Então, obrigado pelo trabalho, parabéns. Obrigado pela maturidade, pela qualidade de querer entregar um conteúdo que faça sentido, certo? E que faça com que eu prospere e não somente sobreviva no meu dia. E muitas pessoas passam o dia todo sobrevivendo. E você que ouviu esse podcast, e se você não prosperou no teu dia hoje, essa foi a tua oportunidade de prosperar e não somente sobreviver. Galera, obrigado por tudo. Estamos juntos, a gente se vê no Entreveiro Summit em Lages, tá bom? Legal, vamos estar junto lá, a gente vai estar também. Um grande abraço, Anderson, agradecimento também aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, Clube de Negociadores e, claro, toda a galera do Entreveiro Summit. Segue o pulso nas redes sociais, fica ligado no podcast, Spotify, YouTube, qualquer meio que você encontrar aí, você vai ter o pulso com conteúdo especial para você nas redes sociais também. Um grande abraço, segue o pulso. Valeu, galera. Obrigado ao Anderson aí. Semana que vem mais Pulso Empreendedor com outro palestrante aí. A gente vai divulgar em breve mais um palestrante. Mas é mais um fera, hein? Vai ser legal. Até mais, pessoal. Valeu.